Bom dia! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão estar vendo e ouvindo mais um vídeo que eu faço aqui diretamente da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de dizer para você que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem um plano para todos nós, independentemente do que nós fazemos, independentemente de qual seja a sua necessidade, hoje ou amanhã, Deus tem um plano para cada um de nós. E louvado seja o nome do Senhor que hoje tem nos dado o privilégio, amados, de estarmos na presença dEle, seja através das orações, sejam através das canções, sejam através da participação em um culto ou em uma célula. Veja que Deus, Ele é tão bom que Ele nos supre, né? Nos supre em todas as coisas, em todos os aspectos, em todos os momentos, para que nós possamos nos alimentar, né, espiritualmente das coisas do Senhor. Mas há algo que eu gostaria de dizer para você, eu tenho orado a respeito. Muitos crentes, muitos de nós, na verdade, em algum momento das nossas vidas, nós acabamos ficando, como eu posso dizer, desorientados, desanimados, sem vontade de frequentar um culto, sem vontade de frequentar uma célula, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. E essas coisas, elas se dão por quê? Porque em algum momento da vida nós acabamos nos acomodando. Eu confesso a vocês, eu abro aqui o meu coração para vocês, não tenho problema nenhum nisso. Eu andei um tanto quanto, nesses últimos dias, um tanto quanto desanimado, não no sentido de fazer as coisas, mas no sentido de buscar, né? De buscar a Deus, de me colocar na presença do Senhor, de orar mesmo, de ler a palavra de Deus, de ler bons livros. Sabe, irmãos, eu tenho entendido, e Deus tem me chamado a atenção para isso, que o fato de nós apenas irmos num culto público, apenas irmos numa célula, não nos faz pessoas crentes, não nos faz pessoas participantes do reino de Deus. Óbvio que é super importante nós irmos na igreja, nós irmos nas células, nós participarmos da unidade com os irmãos. Tudo isso é muito importante. Mas muitas vezes nós nos afastamos de Deus estando dentro da igreja, estando dentro de uma célula, estando fazendo muitas coisas, até mesmo para Deus. Mas algo que eu tenho aprendido e visto muito isso, né, na vida da minha esposa, a Vera, né, ela entendeu a necessidade e a prioridade de buscar a Deus. Então, eu tenho aprendido, talvez ela nem saiba muito disso, né? Mas eu tenho aprendido muito com ela, essa resiliência dela, sabe? Em estar todos os dias tendo o tempo dela com Deus. Amados, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Sabe, nós
temos tempo para tantas coisas. Temos tempo para assistir televisão, temos tempo para jogar bola, temos tempo para trabalhar, temos tempo para dormir, temos tempo para fazer muitas coisas. Mas parece que nós temos pouco tempo para dar ao Senhor. E eu estou aqui falando primeiramente para mim, porque eu preciso mudar essa minha postura diante de Deus. Sabe, se eu quero conhecer a Deus de fato, e não apenas de ouvir falar, e não apenas, amados, de participar de um culto, onde ali há um pregador e ele vai nos alimentar com a palavra de Deus, mas buscar a Deus, ter intimidade com Deus, viver a vida que o Senhor deseja para nós. Então, nós precisamos, eu, você, precisamos buscar o Senhor, ter um tempo com Ele, sabe? Não estou dizendo aqui que você tem que ficar 1, 2, 3 horas orando, né? Mas ter um tempo de qualidade, onde ali nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar louvores, vamos ler a palavra de Deus, uma devocional mesmo, né? Como as que nós fazemos quando nós... eu não sei se ainda tem isso ainda nos acampamentos, mas na época em que nós realizávamos acampamentos, eu e a Vera, na comunidade Betsaida, existia um tempo, né? A gente preconizava isso, ou seja, a gente deixava isso como pré-requisito para todos nós, que nós precisávamos acordar cedo, antes do café, ou um pouquinho depois do café, antes do primeiro culto, nós termos um tempo com Deus, onde ali nós iríamos orar, onde nós iríamos adorar ao Senhor, onde nós desculpem, aqui o enrolar da língua, onde nós iríamos ouvir Deus falar na primeira hora da manhã, né? E isso meio que se perdeu, né, no meio dos crentes. Não estou dizendo aqui que ninguém faz, eu não estou afirmando isso, mas é uma necessidade, amados. E louvado seja Deus para aqueles que já entenderam isso, que orar, que buscar a presença de Deus, não sei em qual horário, aí fica entre você e Deus, né, entre a sua rotina e a tua necessidade em estar na presença de Deus. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim, é você que estabelece isso. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje para nós aqui, né? Fazia muito tempo que eu não fazia um videozinho para colocar ali no meu canal, mas me deu essa vontade hoje de retornar a fazer isso, porque isso também é obra de Deus. E quando eu falo para você, amado, eu estou falando primeiro para mim, então eu preciso, sabe? Eu preciso ouvir aquilo que Deus está falando comigo, eu preciso abrir o meu coração para aquilo que Deus está falando comigo. E hoje é um dia que Deus falou bastante comigo, tem falado comigo através desses dias. Então, nós precisamos nos atentar para aquilo que é prioridade nas nossas vidas, sabe? E eu não estou dizendo aqui, amado, de forma alguma que você não possa se divertir, que você não possa jogar uma bola, que você não possa ir no cinema, que você não possa sair com a sua família. Não é nada disso, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui para nós aqui hoje é que nós precisamos priorizar o reino de Deus. A palavra, Jesus disse em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 6 ou outro capítulo, não me perdoem se eu até coloquei aqui o capítulo errado, depois eu posso até colocar lá na descrição, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
nos seriam acrescentadas, sabe? Às vezes eu me pego questionando algumas coisas, criticando algumas coisas, e quando eu me apercebo, eu já estou desanimado, porque quem critica e quem ficar pensando em coisas que não são do reino de Deus, acaba desanimado. Por quê? Porque Deus não nos chamou para isso, amados. Deus nos chamou para nós crescermos nele, para nós darmos frutos, para nós interagirmos com o Espírito Santo. É para isso que Deus nos chamou, sabe? Então, que hoje você e eu, obviamente, possamos entender que a prioridade das nossas vidas deve ou deveria ser buscar ao Senhor. E Deus, amados, ele não nos traz num cabresto, sabe? Ele não colocou um laço em nós e fala, olha, a partir de agora vocês têm que viver 24 horas na minha obra. Não é isso. Ainda que, né, aqueles que trabalham na obra integralmente e vivem da obra de Deus fazem isso. Mas nós também podemos fazer isso. Então, muitas das vezes, nós ficamos desanimados. Por quê? Porque nós erramos. Essa é a grande verdade. Porque nós não buscamos a Deus, porque nós não oramos, porque nós não lemos a Bíblia, porque nós não lemos bons livros, porque nós não acabamos por não pensar mais nas coisas do céu do que nas coisas dessa terra. E eu quero dizer para você uma coisa, eu não estou aqui julgando ninguém, não é a minha intenção, porque primeiro, essa palavra, como eu já falei, é para mim. Eu primeiro tenho que ouvir essa palavra e receber essa palavra. Então hoje, amado, a palavra para nós hoje é: não negocie a tua vida com o Pai. Não negocie o seu tempo com Deus. Eu preciso melhorar muito. Eu acredito que você que vai me ouvir, que está me ouvindo agora também, sabe que precisa melhorar. Quando bater aquele desânimo, quando bater aquela falta de coragem, quando bater aquela falta de vontade de ir na igreja, de participar de uma célula, de estar na presença de Deus, fale para você mesmo, sabe? Não, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer. Porque, amados, o que vai nos levar à perfeição, como já dizem por aí, né? É a prática. É a prática, né, das coisas. Quando eu faço as coisas, é que vai me levar para estar fazendo aquilo que Deus quer fazer. Não há maneira, querido e querida, de nós crescermos sem estar na presença do Pai. Não há a mínima chance de nós ficarmos bem se não estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então pense nisso, reflita sobre isso, busque a Deus, leia a palavra de Deus, sabe? Deixe que o Espírito Santo fale com você através da palavra dele, através desses poucos minutos aqui que eu estou falando com você. E sabe, eu creio, aleluias, que diante de tudo isso, Deus vai te surpreender, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a igreja do Senhor, a paz dele, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus derrame sobre você a graça dele naquilo que você está precisando. E separe um tempo e busque a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.